O Resident Evil 4 era sinistro. Resident. Meteu um filtrinho. Que isso? Recentemente eu tava jogando o Resident Evil 4 clássico pós o ano novo, igual eu faço todo ano, porque é como se fosse uma tradição pra mim. Todo ano eu jogo Resident Evil 4, ou no começo do ano, ou no meio dele, só que dessa vez foi no começo, porque além de ser um dos meus jogos favoritos, né, do PlayStation 2, é um jogo que eu gosto muito, é um jogo atemporal, né, ou seja, é um jogo bom pra você jogar em qualquer época, sabe? E toda vez que eu me pego jogando esse jogo, eu percebo o quão bom é a atmosfera desse jogo. Eu acho que não teve nenhum jogo tão bom nesse nível, não com a mesma maestria e de forma tão natural igual acontece aqui. É claro que eu não tô dizendo isso ao pé da letra, tem muito jogo que soube replicar um pouco da atmosfera desse jogo, até porque o Resident Evil 4 clássico, como a gente já sabe, ele foi um marco de geração dentro do survival horror, e isso consequentemente trouxe vários jogos que se inspiraram nele para suas criações. Mas o que eu quero dizer não é nem isso, o que eu quero dizer é que, por mais que fosse replicado até nos mínimos detalhes, não é a mesma coisa. Ó, como sempre, vocês vão ficar putos comigo, mas eu prefiro o remake em todos os setores, em todas as áreas. Eu acho Resident Evil 4 Remake muito superior ao clássico, mas entendo que haja um saudosismo, e assim como eu tenho pelos antigos também. Porque realmente o original é o original. Mas assim, eu acho que o 4 Remake ele não só não fica devendo em nada, como ele melhora a maioria, porque a proposta é essa, né? Fazer melhorias dentro daquilo que já era incrível, que é o Resident Evil 4. Mas eu acho o remake bem, bem melhor. Concordo 100%. Concorda, Dragão? É uma coisa que Concordo eu não 100%. sei explicar. É um sentimento muito único você jogar Resident Evil 4. Toda vez que eu jogo esse jogo, é uma coisa diferente. Por mais que tenha o remake agora, eu sinto que ele não tem o mesmo charme que esse jogo tem, sabe? E quando eu digo charme, talvez seja só o meu sentido nostálgico apitando, dizendo que o antigamente era melhor. Só que talvez nem seja. Mas e se for também, cara, a gente tem que parar de negar sentimentos. Não tô dizendo pra romantizar o saudosismo, mas tem que parar de negar o que sente. As pessoas têm medo hoje de opinar porque estão com medo do que vão dizer delas no Twitter. Né? O que as pessoas vão dizer sobre mim? Será que serei visto como uma pessoa chata? Meu irmão, se você acha que os antigos são melhores, diga. Vai ser melhor até pra você enquanto criador de conteúdo, irmão. As pessoas gostam de gente honesta, de gente de verdade. Entendeu? Se você acha que o 4 antigo é o melhor, tem que dizer mesmo. E valeu. Não sei, cara. Esse jogo realmente tem alguma coisa que te faz gostar mais dele do que o atual, mesmo o atual tendo as mecânicas melhores do que o antigo. Pô, cara, é impossível você não ter aberto esse jogo na época e não ter sentido um desconforto com esse cenário melancólico e meio amarelado do R4. Ele é um jogo vazio, extremamente desgastado, e ele dá a sensação de que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa ou vai aparecer alguma criatura. É aquele famoso medo do desconhecido, sabe? Inclusive, a ideia desse jogo se passar numa região rural da Espanha foi uma ideia genial, cara. Primeiro porque a Espanha já tem uma cultura extremamente rica, a arquitetura é bem diversificada, e eles ainda fizeram questão de implementar um sotaque espanhol pros ganados. Sotaque esse que é bem sujo, inclusive. Ali está! Agárrenlo! Agárrenlo! ¡Ahí está! Olha esse menino. ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! Corredlo. Até pra ficar mais fácil de entender o que eu tô falando, eu pesquisei aqui zona rural na Espanha, né? E só com esse pouco de imagem você já entende o que é idêntico ao R4, né? Você já sabe que veio daqui a inspiração pro jogo nascer. Inclusive essa parte que lembra muito... Caramba, lembra mesmo. Na vila lá, quando você entra na vila, aí tem a aquele parte celeiro, de trás. E daí tem essas galinhas, tipo, tem uma casinha que tem umas galinhas atrás. Isso, a parte inclusive. de trás, exatamente. E, pô, mano, isso aqui é o puro suco de Resident Evil 4, sabe? Aqui lembra, eu achei até que era um riozinho isso aqui. Parece até a parte do Del Lago. As árvores são bem secas também. É igual do jogo, né? Igual, mesma coisa. Os riozinhos também, ó. Assim, não tem muita coisa, é óbvio. É bem minimalista. Só que
eu acho que é isso que dá o charme pra dentro do jogo, sabe? Porque é um lugar que não tem muita coisa, só que a simplicidade dele é o que faz dar medo. Tipo, se ele fosse muito detalhado, não daria tanto medo. Se a gente pega, por exemplo, o Resident Evil 8, né, o Village, você vê que lá é um pouquinho mais detalhado, as coisas, tipo, óbvio, ainda é meio interior, só que não é tão bem detalhado igual é aqui. Aqui você percebe a dedicação que eles tiveram, o cuidado que eles tiveram pra fazer isso no Resident Evil 4. O clima também é o mesmo, é um clima neutro. Essas cidadezinhas assim, né, esses vilarejos, no caso, eles são nem muito quente, nem muito frio. É uma coisa que oscila bastante. Eu não sei se o filtro amarelo do R4 tem alguma coisa a ver com isso. Eu tinha visto em algumas postagens do Reddit que teria a ver com o calor, né? Sim, o filtro assim, não necessariamente 100% das vezes sobre o clima, né? Mas pode ser sobre o clima, pode ser o filtro é utilizado para contar coisas do passado ou coisas do futuro, então a gente muda ali. A gente não, né? Então eles mudam o filtro em questão, né? Pra você sempre que veio aquele filtro mais azulado, então é no presente. Veio aquele filtro mais amarelado, brilhoso, então aqui tá se passando né? Tá acontecendo no passado. O Resident Evil 5 não, já é o contrário, quer retratar o calor, eles estão na África, então é um local seco, quente, né? É um local desconfortável. Então cada jogo quer transmitir essa pegada climática, né, no filtro. Tem filtro muito. amarelo é pra mostrar que tá ou pra muito provocar quente, uma sensação, como amargura, angústia. Também é utilizado pra isso. Exatamente. naquela área. Só que eu acho que não tem muito a ver. Eu acho que a parte Fala, do DK. filtro amarelo é só pra mostrar que é uma identidade do jogo, né? É só algum detalhe, um complemento da identidade visual do jogo. Mas, pô, é muito maneiro isso aqui, cara. Por isso que eu gosto de dissecar muito esses jogos assim, pra entender, né, qual que foi o fundamento, de onde que veio a referência. E a identidade desse jogo é absurda, né? Não tem nem o que falar. Inclusive foi até bom eu falar de estética, porque eu lembrei do design do Leon, cara. Olha esse design. Olha isso, velho. Pô, quando eu era mais novo eu achava isso aqui muito irado. Cadê o casaquinho dele? Ó. Nossa, mas essa aqui tá putaria, essa aqui, viu, cara? Essa foto. Quando eu era mais novo, meu sonho era ter esse casaco, cara. Se não tivesse julgamento no mundo, eu andaria desse jeito. Isso aqui é o... Não, mas daí? Essa jaqueta do Leon dá pra andar na rua tranquilamente, cara. Tranquilo. Dia de frio, então? Pô. Puro suco da estética isso aqui, mano. Olha no remake. Cabelinho pro lado e tal. É muito legal, porque... É que esse cabelinho aí, dependendo da pessoa que fizer, vai ficar ridículo. Vai ficar que nem o Rodrigo Faro. Sabe aquele meme do Rodrigo Faro de Leon? Aham. Então, vai ficar igualzinho. É porque o Leon é bonito, né, mano? O Leon, se ele rapar o cabelo, deixar crescer, não há nada esse cara feio. Agora, a jaquetinha dá pra usar, dá pra mandar ali, opa. Esse casaco do Leon, tipo assim, pode ser qualquer personagem, mas nenhum personagem consegue ter o mesmo efeito que tem no Leon com esse casaco. É muito caricato, tipo... Na minha opinião, é um dos melhores designs da franquia. Eu acho que tá junto do design da Jill, do Resident Evil 1, né? Do uniforme dos Stars, ele tá falando. Achei que ele ia falar do 3, do Tomara que Caia. Da RPD. Mas esse design do casaquinho me pega. Não, da Jill não é RPD, mano. Pega, cara. RPD é o Leon. Eu vou comprar Mano, eu vou comprar um casaquinho desse, cara. Eu vou comprar esse casaco ainda. Eu vou andar desse jeito na rua, com esse casaco. Pô, isso é muito irado, cara. E, pô, quem nunca entrou naquela primeira cabana lá no início do jogo que você se depara com o primeiro ganado e ele tenta te matar com o machado só porque o Leon queria o paradeiro da Ashley? E eu acho isso muito louco porque como é que um cara que até então era comum dava tanto medo mesmo a gente controlando um dos maiores Jedi da franquia, que é o Leon? Quer dizer, esse ganado não era tão comum assim, né? Eu sei que ele tava infectado pelas Las Plagas, só que... Shadow Song mandou R$15. Parte 2. Hoje em dia meu favorito é o 1, mas tem dia que é o 2 remake. Odeio Itan e Lobisomem. Trabalho em ti todos os dias. Fico ouvindo teus vídeos lá no trampo enquanto atendo chamada. Da hora, depois queria saber seu IP pelo Requiem. Primeira pré-venda. Vai ter vídeo no canal principal sobre, tá? Vai ser bem legal. Matheus Ferreira mandou R$15. Fala Cross, tudo certo? Tudo certo. Tem um canal chamado Apenas Sunteu e sempre quis criar conteúdo. Já tentei antes e não deu certo, mas agora com o meu setup e sendo dev, quero voltar aos poucos.
Boa, meu garoto. Arrepia. Vai Mesmo embora. assim, ele não tava no estágio avançado da infecção. Ele era só um cara comum com um machado. Só que ainda assim, esse cara conseguia ser ameaçador o suficiente pra te botar medo no início do jogo. Sem nem ter as plagas avançadas. É bizarro, cara. A mesma coisa funciona pro Regenerator também. Esse bicho aqui, na minha opinião, é o mais memorável O barulho é foda, né, dele. desse jogo por conta da atmosfera que o jogo se transformava dele. só pelo fato de você estar no mesmo ambiente que ele. Como é que tu não escutava a respiração desse bicho chegando perto de você e tu já não ficava no aperto? Eu lembro que quando eu era mais novo e eu chegava na parte da Ilha dos Los Iluminados, já me batia aquele cagaço, tipo aquela vontade de fechar os jogos só por causa desse bicho. Era medonho esse maluco aqui, velho. O cara era como se fosse o Michael Myers, sabe? Ele só andava e respirava, e se chegasse perto de você, tu com certeza ia morrer. Até hoje é difícil você encontrar mobs desse tipo. E é aquilo, é um mob, não é um boss, não é um mini boss, não, é só um mob. E o bicho conseguia te dar uma aflição do cacete, velho. Eu acredito que nem mesmo o remake desse jogo conseguiu replicar a atmosfera desse daqui. É claro que em termos de gameplay e caracterização de personagens, o remake é infinitamente melhor do que o original. O Leon, por exemplo, ele é bem mais aprofundado e mais carismático do que o... É não só o Leon, o próprio Lewis. O Lewis é um personagem muito melhor desenvolvido, muito mais interessante no remake. A Ashley deixou de ser aquela menina chata, briguenta, gritenta, né? Que você fica gritando, Leon! Ela tem profundidade, não é aquela menina bobinha, ela tem diálogos bem legais e interessantes com o Leon. A própria Ada, teve a própria DLC dela que aprofundou ainda mais as coisas. Então, assim, é tudo melhorado pra mim. Mas eu entendo, ele preferiu o clássico. O clássico é muito bom. Leon original, que é um Leon mais recluso e com uma história que é bem pouco aprofundada. E óbvio, isso não é um problema, até porque eu gosto muito desse Leon chadzão, poucas ideias, porque ele funciona muito bem pra narrativa do R4 clássico, mas eu sinto que o Leon do remake, ele tem uma facilidade maior pra você gerar uma conexão com ele. Eu acho que isso consegue tornar o personagem mais rico e mais interessante de entender as motivações, ao invés de uma coisa meio rasa e muito linear igual o Leon do original. Mas é aquilo, ele não é ruim. Perhaps you are disillusioned with overconfidence. Just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small time. Tanto que a gente começa a perceber muito esse lado sensível do Leon, digamos assim, depois de a gente salvar a Ashley. Que ela diz pra ele que ela tá com medo dos Los Iluminados e que ela tá perdendo as esperanças de conseguir fugir daquele lugar. Só que o Leon vai lá, conforta ela e diz algumas palavras confiantes pra ela se sentir melhor. E até aí tudo bem, nada demais. Só que o ponto é que a conversa entre eles dois é muito interpretativa. Pra quem conhece mais o personagem do Leon, vai perceber que isso aqui é um detalhe bem sutil. Que o Leon não tá falando essas palavras só pra Ashley, ele tá falando pra si mesmo também, pra se sentir confiante e pra ele, né, seguir em frente. Porque igual eu falei, pra quem conhece o Leon e sabe todo o perrengue que esse cara passou lá em Raccoon City, tu com certeza vai perceber esse detalhe. Pô, são coisas bem sutis, mas enriquece muito o jogo, entendeu? Por isso que eu falo, o remake, ele é muito bom. Ele é melhor em tudo, quase, do que o original. Só que, bom, em imersão e atmosfera, não tem como superar o original, na minha opinião. Boa demais, vídeo muito bom, honesto. Muito bom. Vídeo muito bom. Mas o que houve? Acabou? Pra ser sincero, toda essa narrativa ficou tudo preto. Do jogo envolvendo o culto dos Los Iluminados e das Las Plagas em geral, sempre foi uma coisa muito foda pra época. Era muito bizarro você ver aquele parasita saindo da cabeça do ganado e indo pra cima de você, porque o medo não era só de enfrentar esse bicho, só que o desconforto que era você olhar pra esse negócio. E eu acho que isso aqui era um ponto muito forte que o R4 clássico tinha, sabe? Porque ele te causava medo e desconforto ao mesmo tempo. É muito louco isso aqui, né? O único problema é que o objetivo do culto era bem genérico, já que o Sadler só queria usar a Ashley de pombo-correio pra infectar os Estados Unidos e consequentemente espalhar o vírus pro resto do mundo. Então não é bem a melhor motivação do mundo, né? Mas ainda assim era legal de acompanhar, principalmente por conta do Sadler. O Sadler foi um bom contraste pra esse jogo, porque ele era uma barreira que o Leon até então não podia cruzar. Eu acho que isso foi uma coisa que transformou ele num vilão até que bem memorável, não no mesmo impacto de um Nemesis ou um Wesker da vida, até porque esses sim são vilões inesquecíveis da franquia, só que pra narrativa que esse jogo pedia, ele funcionava até que muito bem, tirando a boss fight dele. Essa daí era ruim com força, só que o remake deu uma compensada nisso aí. Vou te dar um corpo sangrado. E
tem que ser o Bom, Felipe mas- Grinan de novo, né? Tem que ser o Grinan dublando o novo Leon. De resto, eu acho que esse jogo cumpriu com o propósito dele. O remake desse jogo é fantástico. Eu falei aí que, em questão de imersão, né, da atmosfera do jogo não ser melhor que a do original, e realmente não é, né, assim, minha opinião no caso, mas não significa que é ruim. Eu arrisco até dizer que o fator replay do remake é muito melhor do que o original, porque a gameplay dele é realmente boa, cara. É muito bom você ficar repetindo a gameplay desse jogo. Tanto que eu zerei o remake umas 3 vezes, eu acho, e não enjoei, eu queria zerar mais. Eu já tô com vontade de zerar de novo só de fazer esse vídeo, tá ligado? Mas é isso, cara. Eu tô contente, né, de ter feito esse vídeo. Eu acho que eu já tava devendo de fazer. Pô, eu tenho um carinho imenso por esse jogo. Acho que Resident Evil 4 tá no meu top 2 ali, o top 1 de jogos que eu mais gosto. Porque o meu primeiro vídeo mesmo de Resident Evil 4 foi de uma gameplay. E eu queria fazer algo mais bem trabalhado. Eu queria fazer algo contando mais, né, da minha experiência com esse jogo. Compartilhar com vocês, porque eu sei que tem muita gente que acha as minhas opiniões parecidas, ou algumas pessoas vão achar diferente. Mas tudo que envolve o mundo dos games é legal a gente debater, né? Mas enfim, é isso. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Imagine que esse vídeo aqui vai... Ah, muito bom o vídeo, mano. Vídeo gostoso de assistir, tá ligado? Do cara que realmente gosta da parada. Gostei bastante. E o Resident Evil 4 é muito bom, cara. É um jogo muito legal. E merecido ser o mais popular. É como eu falei, né, cara? No meu top 3, por exemplo, não entra. Mas eu entendo que... E eu não falo isso, toda vez que eu falo isso, a galera fica puta. Não é pra você ficar puto, monta o seu top 3. Porque o meu top 3, ele é composto de outros jogos que não... Que, se eu forçar um pouco a barra, eu consigo colocar ele no top 3, exatamente o top 3. Mas é difícil. Agora, no meu top 5 ele entra. No meu top 5 ele já entra. Então... Fica difícil, cara, porque meu top 3, vamos lá. Vou deixar aí pra vocês. Eu não tô falando de popularidade, tá? Meu top 3, vamos lá. Top 1, vocês já sabem. E eu confesso que outras épocas eu já fiquei trocando entre o primeiro e o segundo. Mas o primeiro, pra mim, 3, clássico. Top 2, Resident Evil 2. E top 3, o primeiro, o Resident Evil, o remake, remastered, né? Que é um remake, depois veio o remastered do remake. Então esse é meu top 3, cara. Isso é, tipo assim, é indiscutível, não tem como, pra mim, entendeu? Mas eu entendo que o Resident Evil 4 é um puta jogo, e eu gosto também do Resident Evil 4. A galera que acha que eu não gosto, eu adoro Resident Evil 4. Mas não entra no meu top 3, não tem como. Esses 3 jogos são os jogos que eu mais joguei. Pra mim, até agora, o melhor remake, mais fiel, porque se a gente for falar de escala, o 4 remake é o maior. Agora, aquele que é o mais fiel, que mais fidelizou, que de fato, tanto em essência quanto em gameplay, o que é o jogo, pra mim é o remake do 1. O Resident Evil remake do 1. Então, é só isso, mas é só preferência. Tem também o negócio do saudosismo. Eu só não escondo o que eu sinto, cara. Eu não vou ficar aqui me pagando de intelectualzinho ou de que não sei. Eu tenho as minhas preferências e são essas aí. Esse é meu top 3. Agora, se eu fosse fazer um top 5, o Resident é logo o que vem. O Resident 4 é o que vem em seguida. Ele seria o top 4. Ele seria o top 4. E aí o top já 5. Pra mim ele é meu top 2. E o top 5 seria o Code Verônica. Qual seria o seu top 3? Meu top 3 é o Resident Evil 3, Resident Evil 4 e Resident Evil 2. Ah, foda. Tá vendo? Não tem nenhuma opção desses 4 primeiro, entre o Resident Evil 1, 2, 3 clássico e o Resident Evil 4, qualquer ordem que você colocar esses, não tem nenhum absurdo. Eu não tenho. Se você falasse assim, não, eu coloco então Resident Evil 2 em primeiro, o Resident Evil 1 em segundo, o Resident Evil 4 em terceiro e o 3 que você mais gosta em quarto. Beleza. A gente tá falando da elite do bagulho, pô. Saiu tanto jogo ruim depois, cara, que... Mas é isso aí. Muito bom.